Cordiais saudações, caríssimo telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa 3600 Segundos. O programa da televisão de Moçambique, que em uma hora promove o debate acadêmico e inclusivo sobre temas relevantes e que causam transformação social. Ao longo das edições do nosso programa, temos estado a promover debates acadêmicos de temas relevantes, como já que disse, e hoje não será diferente. Temos mais um tema para em uma hora conversarmos tanto com o nosso painel principal, assim também com a nossa plateia. E vamos falar sobre a ciência e tecnologia na reprodução animal, caso de gado bovino. Um trabalho do Dr. Francisco Maúci, apresentado no âmbito do seu projeto de desenvolvimento da tecnologia da alimentação a nível da SADC. Passo desde já a apresentar o meu painel principal, que é constituído pelo Dr. Fazenda, como já é habitual. Dr. Fazenda, saudações, mais um programa. Como é que estão as energias? As energias estão boas, temos mais um programa onde vamos falar praticamente da biotecnologia de produção animal no intuito de poder prover alimentos para a sociedade. Obrigado. Obrigada a nós, Dr. Fazenda. Ao lado do Dr. Fazenda, temos mais um convidado, nesse caso, o autor do documento que estamos aqui a analisar, o Dr. Francisco Maúci. Saudações, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, parabéns pela criação e estabelecimento deste programa. Obrigada a nós por ter acedido ao nosso convite. Ainda no nosso painel principal, contamos com a presença do biólogo Dr. Samuel Taquana, a quem desde já saúdo. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Saudações, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui para mais dar um contributo e enaltecer o debate de hoje. Obrigado. Feita a apresentação do nosso painel principal, recordar também que contamos com uma plateia, hoje é um número reduzido, mas como a ciência é sempre debate, muitos debates não são fechados, temos aqui uma plateia constituída por estudantes e também docentes que nos vão ajudar melhor a percorrer o nosso trabalho que estamos aqui hoje a promover. Doutor Fazenda, como eu bem disse no início da apresentação, hoje falaremos da ciência e tecnologia na reprodução animal, o caso de gado bovino. Pode fazer aquelas contextualizações habituais, mesmo para iniciarmos o nosso debate? Sim, nós o que temos em termos de percepção, a região da SADC, ela é praticamente subdesenvolvida e indicam assim os índices de desenvolvimento humano. Nós temos simplesmente as Maurícias com índice de desenvolvimento humano muito mais alto. E face a isso, um dos grandes desafios que a região tem é a necessidade de prover alimentos para as pessoas. Isso também resolveria aquilo que é levantado no segundo objetivo de desenvolvimento sustentável, que é fome zero. E as Nações Unidas, com base em vários projetos da agenda prioritária da própria SADC, cujas metas têm de ser atingidas até 2063, é que tem que haver uma agricultura moderna, aumento da produção e maior produtividade. E aí, como estamos a falar da necessidade de prover alimento, um dos alimentos que nós precisamos é da carne, que é praticamente isso onde nós vamos nos centrar no debate de hoje. Exatamente, Dr. Fazenda. Dr. Maúci, Dr. Fazenda fez aqui uma contextualização mesmo em torno dos objetivos de desenvolvimento, que é principalmente a erradicação da fome. Temos aqui um projeto sobre ciência e tecnologia de reprodução animal, caso do gado bovino. Qual é o objetivo desse trabalho? O que é que se pretende fazer com o mesmo? Muito obrigado. Vou partir da explanação aqui dada pelo Dr. Fazenda. Faz sentido que o crescimento da população seja muito ligada à produção de alimentos para poder sustentar as mesmas pessoas. É sabido que até aos anos 2050, o mundo, em termos do nível da população, estará muito multiplicado. As pessoas, portanto, vão ter também outras necessidades alimentares. Daí que nós temos que olhar para a capacidade dessa produção necessária e as tecnologias que nos podem ajudar a responder às necessidades dessa população. É natural que quem fala de alimentação com base em carne está a falar de
proteína de origem animal e percebo que direcionou-me muito bem para a produção de gado bovino. É certo que as tecnologias de reprodução do gado já foram produzidas. Uma delas é a inseminação artificial, por exemplo. É uma técnica que já foi produzida há volta de 300 anos. Felizmente, começou em África, mas os africanos não fazem o uso adequado disso. Começou no Egito, segundo a história, e os europeus pegaram, modernizaram, fizeram o que é hoje e avançaram muito. Mas os africanos que iniciaram o processo não fazem uma aplicação, portanto, efetiva. Há várias razões por detrás disso, certo? Mas vamos olhar para as necessidades atuais. O que é que nós temos como desafios? Primeiro, ia talvez colocar a questão de consciencialização pública, que está a faltar a nível dos farmeiros. Eles podem ouvir falar, mas se não têm dados concretos sobre o que é, o que se faz, como é que se faz, quais são os objetivos, e traria isso algum perigo ou não para a sua produção. Isso vai criar naturalmente um chega para lá, como em linguagem muito vulgar se diz. Peço para que não perca o seu fio de raciocínio, ainda vamos voltar porque temos muito por explorar, mas agora vamos acompanhar a primeira peça de reportagem que mostra uma palestra por si proferida numa das instituições de ensino superior, para saber um pouco mais sobre os trabalhos que têm estado a desenvolver a nível da academia. Acompanhem. 24 de maio de 2019, 10 horas 30 minutos, hora de Moçambique. Salão repleto de estudantes e docentes para acompanhar a palestra sobre temas preservação dos recursos genéticos de maior valor, importância de biotecnologia reprodutiva no repovoamento pecuário, desafios na implementação de tecnologias para o desenvolvimento pecuário. Com o orador sacro, fazemos menção ao professor Dr. Francisco Maus, investigador no ramo da biotecnologia e reprodução em animais e seres humanos. Fim da palestra, houve espaço para interação com a equipe de 3.600 segundos. Na sua oração, pude perceber que falou de uma parte relacionada com polarização. Queria que aprofundasse um bocadinho para nós o que é que significa isso. Falei da separação dos gametas masculino e feminino através de técnicas que foram criadas nos anos 80 e que agora foram muito aperfeiçoadas e estão a somar um sucesso no desenvolvimento do setor pecuário. Esta parte chama-se sexagem espermática, tecnologia de sexagem do esperma. Mas sabe-se que o gâmeta feminino tem mais elementos no seu ADN que resulta em maior peso relativamente ao gâmeta masculino, que é o esperma. Então, isto cria uma vantagem para a separação dos dois gâmetas por causa do próprio peso. Segundo, por causa da polaridade, este que seja do gâmeta feminino é mais complexo, então acaba tendo uma polaridade negativa, daí que, diferentemente do esperma, que é positivo, quando se separam, são os dois atraídos pelo ânodo e cátodo, respectivamente. Daí que separam-se. Então, depois de uma extração, submete-se a uma centrifugação, submete-se também a alguns produtos químicos que não chegam a interferir na postura genética destes produtos. Separam-se e daí já temos uma vantagem, porque já podemos escolher o tipo de animal que nós queremos em termos do sexo, ou é masculino ou feminino. Isso é resultado de uma investigação científica, não é moçambicana, não é namibiana, mas há esta globalização. Hoje em dia, os sucessos dos Estados Unidos na ciência
ou da Inglaterra são sucessos de Moçambique, desde que haja uma partilha e uma colaboração entre os cientistas, já podemos partilhar essas oportunidades. Com relação a Moçambique, que estamos a evoluir para podermos aproveitarmos todos os ganhos possíveis, tanto de palestras, tanto de próprio desenvolvimento tecnológico a nível global? Bom, eu penso que sim. Primeiro recordar que estamos no século XXI e este é um século de desafios. Não conta muito a força muscular neste século, conta muito o resultado da massagem cerebral que as pessoas estão submetidas nela. Portanto, tem que haver muito pensamento para se sobreviver no século XXI. E estamos a ver também que a informática está em todas as áreas. Quando se cria um banco genético, nós temos que contar com a informática para informatizar todo o trabalho que estamos a fazer. Agora, voltando à biotecnologia no crescimento do setor pecuário, Moçambique está envolvido, sim. Eu gostaria que os mídias acompanhassem o desenvolvimento da ciência, estando junto aos cientistas. Pois bem, acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem relativo à palestra proferida pelo Dr. Francisco Mausse numa das instituições de ensino superior no ano de 2019, antes da situação pandémica. E é um aspecto super interessante que ele disse, mesmo que tenha a ver com o uso da ciência e da tecnologia. No século em que estamos, a força física já não é suficiente, é preciso usar a força cerebral. Então, esse assunto realmente suscitou. E como o nosso programa é mesmo de ciência e tecnologia, onde o debate acadêmico é inclusivo e sem tabus, declaro desta feita o debate aberto, tanto para o painel principal, assim como para a nossa plateia. Mas antes mesmo de voltar a promover o debate com a nossa plateia, ou dar a palavra a eles, o Dr. Mausse estava a falar de um aspecto muito importante. Falou sobre o primeiro fator, que é a consciencialização pública dos farmeiros, sobre a necessidade da inseminação artificial, e estava a rolar outros fatores. Quais são? Sim, depois da consciencialização pública, naturalmente que os farmeiros vão ter interesse em ver o que pode-se fazer nas suas fazendas com vista a acelerar a produção do seu gado. Mas outro fator é o fator conhecimento. Não basta ouvir falar, tem que saber, portanto tem que se oferecer um conhecimento a eles para poderem desenvolver as atividades e acompanhar ou responder às necessidades de produção. Portanto, seria o segundo fator, treinamento. É preciso que treinemos os farmeiros para isso. E, em terceiro lugar, se calhar termos uma agenda bem traçada sobre o que nós queremos atingir. Porque as técnicas levam-nos para qualquer sítio, é como um indivíduo que não tem programa. Qualquer indivíduo que lhe convida naquela manhã, ele vai, porque não tem programa para aquele dia. Portanto, qualquer pessoa que diz, vamos tomar uma cerveja, vem. Mas vem o outro e diz, não, olha, hoje temos que ir a Facim. Fica confuso onde é que vai, porque não tem. Então, o mesmo que está podemos ver com os nossos farmeiros, temos que, talvez, direcioná-los, dar um programa sobre o que é que pode ser feito, o que é que vai ser atingido. Portanto, é um dos objetivos desta minha palestra, foi mesmo para a convite do Dr. Cipriano, dei esta palestra para ver se mudamos também a consciência das pessoas em relação à produção. Não basta produzir quantidade, temos que ter a qualidade. Hoje quem dita o mercado não é quem produz, é o consumidor. Então temos que optar já por fases críticas que englobam a qualidade. Obrigada. O debate está aberto, como eu já havia me referido, Dr. Taquana, Dr. Fazenda e também a nossa plateia podem muito bem fazer as questões. Dr. Mausse está aqui, são eventos únicos, então temos que aproveitar e explorar o máximo possível todas aquelas inquietações que nos possam surgir. É só falarem, tem a palavra. Mais uma vez, muito obrigado à reportagem do professor Mausse.
Então, aqui, vendo a pesquisa dele, fiquei muito interessado em querer saber mais, explorar esse campo da biotecnologia. Então, é sabido que dentro da biotecnologia há muitas ferramentas que são desenvolvidas para aprimorar aquilo que é a produção animal. Então, eu gostaria de saber do professor Mausi, porque nós temos a questão da clonagem, por exemplo, animal, em que nós tentamos manter as características genéticas do indivíduo, neste caso, temos muitos indivíduos, mas que necessariamente seriam cópias do outro indivíduo. Mas também temos aquela outra questão da engenharia genética, que é a questão da manipulação dos genes para tentar preservar certos genes mais importantes para a preservação da espécie ou da característica que nós queremos expressar. Então, eu queria perceber, Dr. Mausi, quais seriam as vias mais práticas no nosso contexto, se vamos tentar manter a característica genética, olhando para a perspectiva da clonagem animal, ou podemos manipular via sexuada, que é, na verdade, em termos de manipulação, neste caso, que envolve os gametas, ou fazemos por via das gametas, ou fazemos por via necessariamente assexuada, que é usar um tecido do organismo, fazendo a biópsia para tentar proliferar no laboratório. Então, só essa a primeira abordagem. E acrescentando, provavelmente ainda colocar o que exatamente o professor Mausi, no âmbito do seu trabalho, tem estado a fazer para, em vez de só estarmos a aconselhar, mas em termos concretos, o que tem estado a fazer e o que nos garante o que deste resultado, o que tem estado a prover para as comunidades, neste caso para os fazendeiros, os agricultores, para poder garantir esta multiplicação, quer dos animais, quer, por outro lado, para prover alimentos e, sobretudo, a carne. Muito obrigado. Vou começar pela primeira pergunta. Dizer que, pela experiência que tive, felizmente, em 1996, quando estava a fazer o meu segundo ano de doutoramento, fiz parte de uma equipa científica na Ucrânia, num instituto de investigação onde eu fazia doutoramento, de uma equipa que fez a primeira clonagem em bovinos. Respondendo à questão qual é a melhor via, se nós fazemos a biópsia, fica mais complicado, porque depois temos que submeter o resultado dessa biópsia a certas culturas, e depois da cultura teríamos que estudar o programa em que o próprio resultado da biópsia se encontra, para depois transferir para um ócito desnucleado. Este ócito desnucleado pode estar numa fase de crescimento que não coaduna com a fase de desenvolvimento do resultado da nossa biópsia. Isso só é motivo para falharmos. O professor Ian Wilmut, quando fez a clonagem da Dolly, uma das falhas que cometeu, que mais tarde reconheceu, que era a razão das suas perdas, foi exatamente este desajuste dos estados ou de programas de crescimento a nível do ócito e a nível das células que ele fez a biópsia no útero do animal. Tendo-se sabido isto, nós éramos uma equipa, fomos divididos em diferentes atividades. Eu tinha a minha atividade, o biólogo tinha a atividade dele, o biofísico tinha a sua atividade. Então, a nossa orientação foi fazer a clonagem usando a desagregação dos blastômeros que fazem parte do embrião. Portanto, nós pela primeira vez fizemos a desagregação dos blastômeros e depois, olhando para a fase de crescimento em que nós extraímos os blastômeros, depois
tiramos aquilo que chamamos células cúmulos do ócito e também tínhamos que ver qual era o estado de desenvolvimento daquele ócito, para ver se o blastômero vai ser aceito dentro do ócito, desnucleado e fora de cúmulos de células, das células cúmulos, desculpa. Fizemos, mas tivemos nossos erros. Naturalmente, eu considero muito positivo o trabalho porque desnucleamos e fizemos a clonagem de 18, usando 18 blastômeros e 18 ócitos, cultivamos, mais tarde tivemos resultado, que foi mais ou menos 14 a 15 embriões, depois do cultivo. Fomos ao transplante no campo e tivemos nascimento de 12 vitelas, todas iguais, fenotipicamente, com algumas marcas bem nítidas na mesma posição anatômica do animal. Então, esse foi um avanço que o nosso laboratório, portanto, teria anotado em 1996. Então, olhando as duas técnicas, acho esta última a melhor. Agora, perguntava também se seria melhor olhar para os gâmetas ou tínhamos olhar para a biópsia. Olhando para os desafios de Moçambique, a clonagem deve ser dirigida. Naquilo que é a minha proposta, seria primeiro combinarmos animais do nosso interesse econômico, olhando para aspectos sanitários que não devem ser deixados de lado. Okay? Vou dar um exemplo. Sabemos que, bem, segundo alguns estudos da Universidade do Armandlã, 75% do nosso território está ficando infestado com tripanossoma, que é um parasita que traz efeitos muito negativos ao desenvolvimento animal. Então, se calhar, primeiro tivéssemos que criar um animal rústico que nos dê carne, sim senhor, é isso que nós queremos, facilidades de aumento de peso num determinado período, muito obrigado, é isso que queremos, mas também tínhamos que enquadrar o mesmo animal na situação dele adaptar-se à ação de tripanossomas, por exemplo. Criado esse animal, que é possível porque na África Central temos muitos animais, por exemplo, a raça Ndama é muito resistente ao tripanossoma. Podemos combinar com as nossas espécies e as nossas raças aqui. Depois de termos uma raça bem específica que responda aos nossos interesses, então entraríamos na seção de clonar, que é muito rápido. Em pouco tempo nós podemos ter um núcleo de animais de interesse econômico que respondam também desafios sanitários. Não sei se respondi. Dr. Mausse, antes mesmo de responder à questão do Dr. Fazenda, gostava que explicasse para o cidadão, para o telespectador, o que é isso de clonagem, o que é inseminação, porque estamos aqui a falar sobre ciências e tecnologia, mas os telespectadores podem estar a se perguntar clonagem. Estamos aqui a falar de muitos termos científicos e que com certeza são desconhecidos para a maior parte do público. Muito obrigado. Vou começar por inseminação. Inseminação é um processo em que os cientistas facilitam o encontro do material genético sem interferir na estrutura na própria cadeia dos genes. É um processo que envolve a identificação do estado reprodutivo da fêmea, isto é, está em cio ou não está em cio. Portanto, identificamos a fase própria que a fêmea estaria para ovular. Identificada essa parte, vamos ao macho, extraímos o sêmen, avaliamos e mais tarde criamos uma facilidade para o ovo e o esperma se encontrarem através de uma introdução via estrutura reprodutiva
da fêmea, inserimos o esperma para ele se encontrar com o ovo, que vai ultrapassar várias barreiras que, em condições normais, se calhar, poderia chegar, mas com muitas dificuldades, ou poderia não chegar por causa de vários desafios no percurso. Por causa de doenças, ataques microbianos que podem alterar o seu percurso, etc. Mas essa é a parte técnica. Quais são as vantagens? As vantagens que estão por detrás disto é que evitamos que os animais a interagir contaminem-se de doenças. Mas, ao mesmo tempo, fizemos uma seleção do animal que queremos que seja o produto dessa inseminação. E quais são os critérios já agora para a seleção do animal? Os critérios são vários, depende do produtor, depende daquilo que ele quer atingir na sua farma. Se ele quer, por exemplo, ter animais que tenham uma rápida velocidade de aquisição de peso para o abate, naturalmente que isso tem que estar associado agora a um outro processo, outra técnica, que seria o uso de espermas sexados, que estão separados naturalmente no laboratório em um esperma masculino e um esperma feminino. Isto está ligado porque, ao fim, nós íamos pegar esses para poderem ser utilizados para responder ao interesse do produtor. Voltando à pergunta sobre o que é clonagem. Sim, penso que o doutor vai poder responder. Doutor Fazenda, peço para recapitular a questão que fez, para depois irmos ao apontamento de reportagem e o doutor Maús pode responder. Depois a clonagem falaremos mais adiante. Sim, a questão base, penso que vai andar praticamente na mesma linha, como com base nas técnicas que aí anunciou, poderemos garantir ou poder prover mais alimentos, sobretudo a carne, para os cidadãos, usando os processos que o próprio professor Maús tem investigado ou tem participado em equipa de investigação e tem produzido e tem tido resultados. Sim, naturalmente que não sei se vou sair um pouco do contexto. Na atualidade, quem fala de produção e capacidade de aumentar a produção para responder às necessidades do consumidor, de novo eu vou levar a plateia à questão de qualidade, porque eles é que determinam a qualidade. Hoje em dia, já não funciona ir à Manhissa comprar aquela carne muito rija. Sim. Muitos vão fugir de si porque está a vender uma carne rija. Por que é que nós temos a tendência de comprar a carne sul-africana? Porque aquela é carne resultante de uma investigação, seleção animal, alimentação e nutrição dos animais e cuidados intensivos para que aquele animal, de facto, nos produza a carne que nós gostaríamos de consumir. E isso é uma das vantagens dessas técnicas todas. Esta é Carne uma... terra e muito fácil de cozer. Pois. Mas agora vou dar a palavra à minha plateia. Se tiverem alguma questão pontual ou contribuição, podem fazer agora, desde que se identifiquem e deixem ficar a vossa opinião. Saudações, sim. Saudações, em primeiro lugar, saudar a plateia. Floriberto Costa, engenheiro eletrônico de telecomunicações. No nosso dia a dia, nos nossos afazeres, oferecem-nos uma gama de oportunidades ou de ferramentas para podermos alcançar o que nós precisamos. E entrando concretamente ao tema, e aproveito felicitar o Dr. Maús aí pelo trabalho que levou a cabo, que de certa forma é um contributo, é um mega contributo para o desenvolvimento do país. Em forma de introdução, importa dizer que a tecnologia oferece-nos ferramentas que nos permitem, de certa forma, fazermos uma previsão do que nós pretendemos, e permite-nos ferramentas também que nos permitem aferir o nível de desempenho daquilo que nós pretendemos alcançar, e em caso de algum desvio também permitem-nos, dão-nos ferramentas também que possam nos ajudar a corrigir o que esteja a ser desviado. E dizer que Moçambique, no sentido geral, é um país com muitos bons projetos,
mas que em algum momento noto com tristeza, porque alguns desses projetos são projetos que acabam em gavetas ou são projetos que são discutidos, mas depois quando olhamos para o campo de implementação desses projetos acabam aparecendo num número reduzido. E com isso felicitar o programa 3.600 graus levado a cabo pela televisão de Moçambique, porque de facto acaba sendo essa montra para o país e para o mundo acerca daquilo que são as potencialidades que o país possui em termos de projetos e que são os que estão a acompanhar este programa pela tela de 3.600 segundos, que tenham essa ousadia em algum momento de entrar em contato com a própria televisão, com os que aparecem aqui nesta montra de ciência e tecnologia, para que possa se aplicar no terreno para o desenvolvimento do nosso país. Agora, a questão para o Dr. Mausi seria: esta pesquisa, este trabalho que traz, será que está acompanhado de um plano para a implementação deste grande projeto pelo país? Porque sabemos que desde os tempos, os nossos avós, os nossos pais, vêm produzindo animais usando métodos empíricos e acabamos tendo um produto que não tinha sido previsto em termos de qualidade ou até de quantidade. Mas com uma ciência e tecnologia que se aplica aos animais em todo o mundo e em alguns países até próximo de Moçambique, ele deu o exemplo da África do Sul, isso permite-nos que façamos uma previsão da qualidade que nós pretendemos ter da carne, tanto leite, outros derivados desses animais. Então gostaria de saber dele se este trabalho está acompanhado de um plano de implementação dessa tecnologia nas comunidades, tanto nas organizações. Sabemos que há resistência a mudanças. Muito obrigada, penso que ficou essencial. Obrigado. Sim, saudações, seu nome? Chamo-me Olga Abdulamido, vim do Instituto Superior Mutasa. Eu tenho uma questão. Eu queria saber, por exemplo, com os projetos ou com experimentos que não dão certo, como é que é aproveitado, por exemplo, as raças podem não sair do jeito como planejado, né? O Dr. Mausi tinha dito que foram 20 animais que saíram completamente perfeitos, mas caso os animais ou os experimentos não dão certo, o que é feito com experimentos que não dão certo ou que não atingem aquelas que são as expectativas das clonagens? Exatamente, a nossa plateia deixou cá ficar algumas questões, mas vamos agora acompanhar um apontamento de reportagem que fala sobre a apreciação que os estudantes e também pessoas que fizeram parte da palestra proferida pelo Dr. Mausi em 2019 tiveram após saírem do debate. Acompanhem. Os estudantes receberam com entusiasmo a palestra tida com o professor Mausi e teceram algumas considerações em torno do assunto à nossa equipe de reportagem. O que é que achou da palestra? Realmente a palestra foi interessante, uma vez que falava exatamente da agricultura. Moçambique carece mesmo. Agricultura, tendo em conta que a agricultura é a base de desenvolvimento de um país. Sabendo que estamos no momento contemporâneo, o desenvolvimento em si, é preciso estarmos dentro do sistema tecnológico. Biotecnologia é um tema muito interessante porque fala de cruzamento de vários animais que podemos ter um produto muito importante para o desenvolvimento do país, até também para mais segmentação dos certos animais que podemos ter no nosso país, que não podemos ter possibilidade de ter, mas com o cruzamento desses animais podemos ter a possibilidade de ter no nosso país um tipo de espécie diferente daquilo que nós temos na nossa realidade moçambicana. Sim, valeu a pena. Por estar lá, Deus espreitou alguma coisa em mim. Achei muito bom, eu pude perceber muita coisa. Apesar de a priori, né, antes da palestra começar, uma vez que eu estou a fazer gestão de empresa, e o tema da palestra tem a ver com a inseminação artificial animal, nesse caso. Eu comecei a não relacionar muito bem acerca do curso que eu estou a fazer gestão, uma vez que são ciências sociais e já estávamos a falar de ciências exatas. Então, quando na verdade a palestra começou, eu comecei a me interessar bastante do que estava-se a falar e foi muito interessante. O senhor tirou algum proveito sobre a inseminação artificial? Relacionado a essa questão, não terei muito proveito,
Mas eu digo graças a Deus, porque há certas coisas que às vezes fazia sem conhecimento, mas a partir dessa palestra, então realmente as coisas vou fazer com conhecimento, ao seu devido lugar. O orador esteve a dizer que tínhamos que começar de baixo, o startup. O senhor é um dos startup? Parte hoje sim sou porque é na base do conhecimento da ciência que nós começamos a desenvolver certas atividades que podem nos alavancar futuramente. Já tenho noção o que é necessário, o que é preciso para ser uma empreendedora. Tive uma ideia, até gostei um pouco. Talvez possa mais me interessar mais em fazer alguma agricultura, quem sabe, em estar mais próximo da agricultura, com os animais e tudo mais. Vi que aquilo vai me ensinar a ser alguém no futuro. Eu que sempre, quando ando com amigos, converso, eu digo, tenho um ditado que digo assim, eu não é de morrer sem empresa. Atualmente não tenho a empresa, mas posteriormente vou abrir uma empresa. Ficaram aqui algumas observações e também comentários dos estudantes que participaram da referida palestra proferida assim que é em 2019 pelo professor Mausse, que muitos disseram que puderam tirar algumas ilações e por que não associar a pecuária à gestão para poderem ser possíveis empresários dessa área, uma vez que o nosso país tem estado a chamar para a necessidade da criação do autoemprego. Doutor Fazenda, antes, quando estávamos aqui a falar, falou sobre a necessidade de se divulgar essas plataformas de tecnologia de inseminação, mesmo para garantir que o nosso país possa sair dessa zona de penumbra em que os níveis de desnutrição crônica são muito assustadores. Qual é a sua ideia? O que é que se pode fazer para garantir que essa tecnologia seja difundida além fronteiras, garantir desta feita que as crianças, sobretudo na primeira infância, não possam sofrer com os índices de desnutrição? A primeira questão, o problema é que a SADC vive é problema de fome. E nós sabemos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o primeiro objetivo diz que precisamos de eliminar a pobreza e a seguir o segundo objetivo fala da necessidade de erradicação da fome, pelo menos até 2030. E Moçambique vai aí para vários projetos, como a Sustenta e os outros. Agora, o problema é que os projetos onde nós estamos, efetivamente, tratam da agricultura para a produção de alimentos e que poucas vezes tocam nesse lado da nutrição e, sobretudo, termos disponibilidade de carne. A maior parte da nossa carne é uma carne importada, como foi dito aqui, é uma carne alguma de qualidade sim, mas ela é importada. O que significa que nós precisamos de fazer este desenvolvimento a nível local. E é isto que o professor Mausse traz como soluções, sendo alguém que conhece a área, quer nas investigações que faz. Eu não vou andar em confidências aqui, começar a dizer, mas alguma coisa que eu podia adiantar. O professor Mausse tem estado a desenvolver vários projetos com o Instituto de Investigação Agronômica, no intuito de poder prover este alimento que nós queremos, que é o leite, a carne, para podermos sair da desnutrição crônica que era para reduzir os níveis da fome. Obrigado. E mesmo no âmbito da investigação, doutor Fazenda, temos um minuto do investigador. Pode explicar em que consiste essa rubrica e quem vai falar nesta edição? Geralmente, no Minuto do Investigador, temos trazido algum investigador moçambicano para falar da sua carreira e aquilo que são os resultados que tem trazido para a sociedade. Para esta semana vai ser um bocadinho diferente, não vamos trazer investigação, mas sim uma inovação. Então teremos aqui o inovador Patrício Vitor. Ele usa um sistema cria um sistema de painel solar que é acoplado ao semáforo no intuito de poder garantir que nem no tempo de intempéries continuemos a ter os semáforos a funcionar e também evitemos andar a espalhar cabos por toda a cidade. Acompanhe. Chamo-me Patrício Vitor Esteira, sou engenheiro eletrotécnico, sou docente no Instituto Industrial de Maputo, na área de controle automático, e desde 99 venho também empreendendo na área de tecnologia de informação e comunicação. E desde 2015 me envolvi ou achei a necessidade de explorar a área de controle rodoviário usando semáforos. Sou Patrício, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a unidade computacional. É a unidade que nós usamos para programar o nosso
aqui temos exatamente o centro de operação do cérebro do nosso PLC. Efetivamente, estão a ver aqui, esta unidade aqui, é o chamado PLC, é um computador monobloco, mais usado para as indústrias. Nós, nesse momento, estamos a usar para o nosso cenário. Temos aqui um software no qual nós desenhamos o programa para exatamente sequenciar o acender e o apagar das lâmpadas. Aqui nós podemos monitorar quais são as situações de saídas e entradas, os tempos, o que é que estão a fazer. Isso quer dizer que se o semáforo variar e nós detectarmos que é o problema do PLC, o que vamos fazer? Pegamos esse software, instalamos num outro PLC e qualquer eletricista pode exatamente continuar. Então, facilita a manutenção. O software aqui é um software completo desenhado para todo o cenário complexo, onde tem dias e noites e horas. Então, à meia-noite o tráfego é pequeno. Então, esse software automaticamente reduz, adapta-se. Nós sabemos que o controlador lá, que dissemos que era o cérebro, ele é que faz os comandos. O que é que tem de novo aqui? O controlador está ligado a uma instalação elétrica complexa aí dentro. Ok? Porque o próprio, nessa caixa. Porque o controlador tem que receber energia do fotovoltaico, energia do sol. Né? E essa energia do sol é processada ali dentro. Então temos ali dentro um gerador que recebe energia de 12 volts e transforma em 220 volts, que é para alimentar o nosso controlador e outros dispositivos que estão aí dentro. Então, daí saem os pulsos, saem os pulsos diretamente de 220 volts para o semáforo. Para as lanternas. As lâmpadas. Sim, para as lanternas. Então vemos essa sequência toda. Tudo o que está acontecendo aqui, a pessoa pode ver, pode monitorar a partir do PLC, pode monitorar a partir do software. Nós sabemos que o funcionamento dos painéis solares depende muito de bateria. Isto também tem uma bateria? Depende muito da quantidade da irradiação solar. Né? Então, é a quantidade de radiação solar que permite que o painel produza energia na sua máxima força. Então, essa energia que é produzida no painel solar tem que servir uma parte para alimentar as lanternas, outra parte para acumular nas baterias. Então, essa energia que é acumulada é excedente, que ele vai usar durante a noite, que vai usar nos momentos em que está nublado, exatamente. Muito bem. Nós já sabemos que existem semáforos em todo. O que é que nós temos de novo nesta engenhoca? Engenhoca, exatamente. Esse nosso semáforo, primeiro, nós já atribuímos o nome de semáforo robótico solar, que nós chamamos mais de robótico, porque usa a tecnologia robótica. Solar porque usa sistema fotovoltaico para se alimentar de energia. Elementos inovadores. O primeiro elemento inovador é recursos humanos. 100% moçambicano. Tem um técnico de programação, tem um técnico eletricista, tem um técnico de energias renováveis e tem um técnico de estrutura. São técnicos com experiência. E cada um desses técnicos leva consigo seus auxiliares. Então nós achamos inovador porque os semáforos instalados nas nossas cidades foram desenhados, concebidos e até mantidos por empresas estrangeiras. Queremos que o moçambicano saiba que em Moçambique pode-se produzir semáforo. O segundo elemento inovador é o modelo design. Esse design não é propósito, não é por falta de material, não é por falta de nada. Compramos esse material no mercado local. É exatamente olhando para a nossa realidade moçambicana. As cidades moçambicanas são pequenas, em termos de estradas pequenas. O tráfego rodoviário está cada vez caótico. E a crise financeira nos municípios. Então, como é que nós podemos controlar o tráfego caótico nas cidades com pouco dinheiro e nas estradas pequenas? Fazendo um semáforo integrado. O terceiro elemento inovador é que o nosso semáforo é autônomo em termos de energia. Não há conflito entre o município e o EDM porque você não paga e deixa de pagar. Instalado depende dele mesmo. Ele produz energia, controla, consome e volta
A reservar, sim. O que é que te tira sono que queira resolver com estas engenhocas? Tira-me o sono o fato de Moçambique estar a gastar dinheiro, muito dinheiro, para importar semáforos, enquanto nós podemos fazer, e quando avariam, depende ainda de empresas estrangeiras. Olhando para a sua área, o que é que tem a dizer sobre a engenharia em Moçambique? A nossa engenharia ainda precisa de desafios. Eu gostaria um dia que viesse alguém e dissesse: engenheiro moçambicano, nós queremos carro. Está aqui dinheiro, como fizeram outros países. Engenheiro moçambicano, nós queremos ver nesse semáforo dizer: você é engenheiro, não? Diz que fabrica semáforo, está aqui dinheiro. Monta semáforos em toda a cidade, em todo o país. Fala-se da globalização, não é? Em que as coisas já foram descobertas. E nós o que tentamos fazer é continuarmos com o que já foi descoberto, tudo já existe. Agora, nesta senda, ainda continuamos a dizer que precisamos de partir de zero? Partir de zero, não. Partir de zero, não. Nós precisamos desenvolver nossas engenharias, nossas tecnologias, tudo. Embora o país esteja, o mundo esteja globalizado, todo o país tem as suas tecnologias locais para responder por problemas pontuais. Eu estou a dizer que esse nosso modelo aqui é para resolver problemas de semáforo em estradas pequenas. Por quê? Porque nossas estradas são pequenas e há muitas bicicletas de carros e pessoas que não... Então, precisamos disto. Então, isto é já... Embora estejamos a usar tecnologia já existente, estamos a aplicar a nossa realidade. Estamos a usar os nossos conhecimentos para a nossa realidade. Não queremos que alguém venha de fora porque quer dinheiro, monta 6, 7, 8, 9 candeeiros e deixa e vai-se embora. Então, globalização, sim senhor. Mas o consumo local exige uma outra abordagem. Pois bem, após termos acompanhado o Minuto do Investigador, a nossa plateia havia deixado ficar algumas questões para o Dr. Mauzi e eu vou pedir a este capacidade de síntese mesmo para a gestão temporal, uma vez que já estamos a caminhar a passos largos para o fim. A primeira vez tinha a ver com como é que se tem feito para divulgar esse projeto, uma vez que no nosso país existem muitos projetos que terminam em gavetas. A nível da SEDEC e o trabalho que o senhor está aqui a promover, o que é que tem feito para tornar esse estudo mais acessível e chegar à população? Muito obrigado. Dizer que mesmo a nível da Universidade da Namíbia, onde trabalhei 11 anos, nos últimos anos fui colocado como o responsável da biotecnologia de reprodução a nível da universidade. Fiz vários trabalhos, dei palestras do norte ao sul, do leste ao oeste. Trabalhei com farmeiros na tentativa de comunicar esta mensagem, aconselhar aos farmeiros quais seriam os passos a seguir para implementar essas tecnologias. Eu mesmo que pretendo fazer, aliás já estou a fazer, recordar-vos que em 2009 lancei este livro aqui, Contribuição Preliminar em Reprodução Animal Assistida, Conservação de Embriões a 196 graus centígrados negativos, transplante embrionário como teste de sua qualidade. Isto é uma maneira de fazer uma divulgação. Estou a falar, estou a transmitir experiências daquilo que eu fiz. Exato. Este é o meu primeiro livro, tenho outros, mas para responder à questão de o que é que eu faço com esta tecnologia. Minha irmã, por mais que você seja cientista, que saiba muito do que lhe rodeia, se não comunica às comunidades, você é igual àquele que não sabe. Exato. Então, temos que divulgar. Eu sinto-me cometido que devo contribuir para o desenvolvimento do meu país. Não foi por acaso que queimei pestanas a estudar e desenvolver um livro como este. E tenho muitas experiências que também já desenvolvi, é mesmo para o benefício. Plano. E quanto aos animais, a outra questão que veio da plateia tinha que ver com o processo de inseminação e se não sai como desejado, o que é feito com aquelas espécies menos, menos apreciáveis? Se há critérios, elimina-se logo a nascença, como é que é feito? Bom,
Muitas das vezes nós temos que recordar que a natureza é muito inteligente do que nós pensamos. Né? A seleção muitas vezes acontece ainda na barriga da mãe. Os embriões que não são de qualidade não chegam a nascer, são absorvidos. Contudo, temos que recordar, há exceções, há casos em que o feto vai desenvolver-se até a nascença. Ok, nós estamos a falar de carne. Há duas opções, questões éticas e questões de produção. Se estou numa instituição de investigação que deve dar um exemplo do que estou a fazer, naturalmente vou evitar que animais deficientes cresçam. Vou abater logo ao início, para evitar dar uma imagem negativa dos meus resultados de investigação. Mas, por outro lado, a própria natureza ajuda-me a selecionar os embriões que não são de qualidade para nascer. Portanto, não chegam a nascer. Não sei se respondi. Respondeu. Agora, em relação Antes ao mesmo plano... de falar, Dr. Maús, Dr. Taquana, há uma questão que deixou ficar sobre, é da área da biologia e com certeza sabe muito bem sobre esse processo de seleção. Queria partilhar conosco um pouco sobre como é que é feito o processo de seleção natural que o Dr. Maús aqui deixou ficar. Mesmo jeito de considerações finais. Muito obrigado. Não sei se entendi a questão. Que seleção... Processo de seleção natural. Como biólogo, isso acontece sim. a nível da natureza? Sim. Existe uma das características quando você olha para um organismo para selecionar se é de boa qualidade. Primeiro tem que ver em termos de... Existe aquilo que é características fenotípicas, em termos de fisionomia que está num estado, podíamos dizer que está saudável o animal. Mas também temos que fazer certos parâmetros básicos para ver em termos de... já o Dr. Moço pode explicar melhor a questão das características genéticas, olhando primeiro para a espécie. Por exemplo, estamos a falar de bovinos e estão várias espécies lá, então temos que ver que espécie que nós queremos, nesse caso, proliferar. E temos que ver essa questão da resistência a certas doenças. Então, se associar a questão de que geralmente, se voltarmos ao tempo de Darwin, que ele levantou essa questão de seleção natural, diz que os indivíduos que não se adaptam à natureza, eles se extinguem. Então, temos a questão do ambiente, vários fatores ambientais. Então, uma coisa que não tem qualidade, simplesmente ela vai logo morrer naturalmente por causa desses fatores. Então, essa já é a seleção natural que a natureza em si ela já proporciona. Então, significa que se nós temos uma espécie que mesmo com as condições adversas do seu bem-estar, por exemplo, ela consegue ter uma certa tolerância, então podemos sim aplaudir que ela é de boa qualidade. Muito obrigada. Mesmo jeito de considerações finais, Dr. Maús, em níveis de qualidade, em que posição estamos situados a nível da SADC? Qualidade da carne? Qualidade da carne, sim. Bom, felizmente o meu estar em Namíbia por algum tempo expôs-me a perceber que nós não temos um direcionamento muito centrado no uso de animais selecionados para carne. Olha, Botsuana, a Namíbia, África do Sul, esses países são países que têm um outro sistema de produção animal, tiveram desafios e pronto, foram ultrapassando, mas os próprios fazendeiros estão orientados a trabalhar com animais de qualidade para garantir. O que nós podemos apanhar ou compor? Que tipo de experiência nós podemos colher desses países que fez menção? Bom, o que nós podemos escolher desses países é que, respeitando o nosso interesse, temos que selecionar o tipo de raças com que queremos trabalhar. Porque não basta estar a copiar que a África do Sul tem muito Brahman, enquanto quero criar o Brahman no Niassa, que tem muita umidade, o Brahman não vai estar bem lá. Mas se pegar o Brahman, criá-lo nas condições em que a África do Sul está a criar, houve motivo para o Brahman ou o Bonsmara foi criado em 1938
resultado de um estudo, porque havia muita seca. Tiveram que criar o Bonsmara. O Bonsmara é uma raça tipicamente criada para pôr a África do Sul a ter carne durante a época de seca. Mas, fora isso, já modernizaram aquele animal para ser rústico e dar muita carne. Então, há coisas que nós podemos copiar, mas há coisas que nós temos que ser criativos aqui. Exatamente, temos que ser criativos aqui para poder fazer com que a nossa economia cresça. Doutor Fazenda, mais um debate promovido, ilações a fazer? Hoje terminamos mais um debate que foi muito útil com o professor Mausi. A grande ilação que nós temos é que o país precisa efetivamente ter que prover carne para os cidadãos, e para prover melhor carne era melhor o país centrar-se em escolher espécies adequadas para o nosso clima, para as nossas regiões todas, trazendo aqui os cientistas, como o caso do professor Mausi, para ajudar nesse tipo de estudos e depois possamos poder garantir melhor alimentação para os nossos cidadãos. Muito obrigado. Certo, ficou aqui o conselho do Dr. Fazenda, que há necessidade de unir as sinergias entre os investigadores e também as autoridades, com forma a difundir todas as técnicas e tecnologia de processamento e também de criação dos animais. Mais um debate promovido, mas antes quero deixar ficar um convite para si, que a semelhança de um trabalho como o do Dr. Mausi, quer ver o mesmo alvo de debate no nosso programa, para enviar o mesmo para o nosso e-mail s3600tvm@gmail.com. Vai ser com muito prazer que nós vamos promover um debate inclusivo e sem tabus. Quanto a nós, resta-nos dispensarmos-nos com promessa de voltar numa próxima oportunidade aqui na televisão de Moçambique. Até lá!